Olá, eu sou a acadêmica Maila, estudante do curso de Engenharia Florestal, da Universidade do Estado de Mato Grosso, e eu, juntamente com o meu grupo composto pela Aline Salles, pela Keren Apuc e pela Tainá Viana, estaremos falando sobre os solos florestais e nutrição de árvores de eucalipto frente a problemas ambientais. Então, eu vou começar falando um pouco sobre as propriedades do solo, que são as características físicas, como apresentado aqui, uma delas é a cor. Essa cor, ela é bastante utilizada para identificar qual é o tipo de solo que você está observando, que você está trabalhando ali. Então, para determinar qual é aquele solo, é utilizada a carta de cores de Mansell, que considera as variações de cor em escala de três componentes, que é o matriz, o valor e o croma. A textura também, que ela é muito importante porque ela influencia muito no comportamento físico, hídrico e químico do solo. É, então, ela que vai determinar qual é o tipo aquela textura daquele solo. Pode ser um solo argiloso, que possui uma textura bem fininha, quando molhado ele fica um solo bem compacto. Pode ser uma textura arenosa, que já é bem mais grosseira, e uma textura siltosa, que ela é intermediária entre a textura argilosa e a textura arenosa. Também tem a estrutura, perdão. Essa estrutura, ela é um arranjo estabelecido pelas ligações das partículas primárias do solo entre si por substâncias diversas encontradas no solo, é, como matéria orgânica, óxidos de ferro e alumínio, carbonato, sílica, etc., entre vários outros, né? Também tem a consistência, como a própria imagem é bem autoexplicativa, né? Essa consistência, ela é diferença entre a adesão e a coesão. Então, ela pode apresentar uma consistência seca, como mostra na imagem. Essa consistência seca, quando você pega aquele solo e ele dissolve na sua mão. Também tem a textura úmida, né? Como mostra nessa imagem com esse solo mais escuro. Você vai pegar a terra, você vai apertar e vai formar um torrãozinho de terra. E também tem a textura molhada, sendo que essa textura molhada, você pega o torrão, você amassa, ele vai formar aquele aspecto bem pegajoso, bem compacto mesmo, com uma aparência bem lustrosa. Também tem a porosidade, que ela é muito importante porque ela está relacionada com a infiltração de água no solo, com o desenvolvimento fascicular das espécies florestais. Então, quanto mais poroso for aquele solo, maior será a infiltração de água e maior será o desenvolvimento das raízes do eucalipto e de várias outras espécies florestais. Enquanto menos poroso for, mais compacto e impermeável esse solo vai ser. Então, ele vai ser bem mais difícil a infiltração de água no solo e o desenvolvimento fascicular da espécie florestal, ela vai ser bem mais dificultosa. Também tem a serosidade, né? Como a própria imagem já mostra. Essa serosidade, ela pode ser visualizada em campo, em campo a olho nu, com auxílio de lupa e também em laboratório. Então, ela ocorre na superfície dos agregados e nos poros, e tem um aspecto brilhante ou lustroso. Ela é resultante da deposição de materiais inorgânicos ou argila. E também tem a coesão, né? Essa coesão, ela é uma característica observada em campo pela dureza de horizontes superficiais quando secos e também quando úmidos, né? Essa coesão, ela é comumente presente em latossolos e argissolos amarelos de formação barreiras e na parte superior dos horizontes B. E ela também pode ser descrita em 2 graus de coesão em campo, que é a moderadamente coeso, né? E também é fortemente coeso, que é um material mais resistente, resistente fortemente à penetração de faca, martelo pedalógico e trado. E também tem as características químicas do solo. Lembrando que essas características físicas do solo, elas são características que não podem ser modificadas. E as características químicas, elas já podem ser modificadas, ajustadas através de calagem, adubação. Então, aqui são elas, o pH, né? O solo pode ser um pH mais ácido,
ou mais alcalino. Também tem o teor de nutrientes, né, que ele é muito importante na planta, sendo que no eucalipto, quando há déficit de nitrogênio, ele vai apresentar clorose. Quando tem déficit de nitrogênio, de potássio, de manganês, ele vai apresentar clorose. E quando tem o déficit de fósforo, ele vai apresentar necrose. Então, vai aparecer manchinhas roxas nas suas folhas, né? Aqui mostra na imagem, né? Que você pode ver o déficit de nutrientes nas próprias folhas das plantas. Então, quando ele está em déficit desse elemento, ele vai apresentar necrose. Também tem a capacidade de troca iônica, que é a nossa CTC, e também tem a matéria orgânica. Essa matéria orgânica é o humus, né? Aqui na imagem mostra um torrão de terra, né? Com umas minhoquinhas, né? Porque elas produzem o humus, e esse humus é a nossa matéria orgânica. Então, essas foram as propriedades do solo, e obrigada. Para um bom preparo do solo, a primeira coisa que a gente deve fazer é a análise de solo. Então, a análise de solo é um passo mais importante, né, para qualquer tipo de plantação, seja ela de uma cultura anterior, né, seja um pasto ou campo. Então, a análise de solo, ela é importante para a gente ver a fertilidade daquele solo, o grau de compactação daquele solo, a acidez e o pH. E para o eucalipto, uma das coisas importantes, além de corrigir e adubar o solo, né, para que ele possa crescer saudável, é o pH. Então, a gente faz o teste, né, no laboratório do pH em água, e se ele estiver em 5,5, já é o ideal para a plantação de eucalipto. E um dos métodos mais utilizados para o preparo do solo, né, depois que a gente corrige e aduba o solo, é o cultivo mínimo. O cultivo mínimo ele vai usar implementos de baixo custo, né, como o subsolador, que vai ser feito ali apenas na linha do plantio, a descompactação, desculpa, com 30 a 60 metros. E o escarificador, dependendo do terreno, né, para poder remexer o terreno ali sobre um plantio direto ou um cultivo mínimo, que são quase a mesma coisa. E para a área da florestal, isso é de uma boa aprovação pelo fato de que não vai ser utilizado, né, muito o implemento, então ali no local do plantio não vai ser muito utilizado os maquinários, né, que isso acaba compactando o solo e acaba prejudicando. Então, esses são um dos dois implementos mais utilizados para a plantação de eucalipto. E aqui a gente tem as formas de plantio, a gente vai ter os plantios mecanizados e os plantio manual, só que no caso, né, é considerado um plantio semi-mecanizado. Então, na primeira imagem, a gente pode ver que a gente tem um implemento, ela faz o buraco, né, ela enterra a planta e ela mesmo fecha a cova. Só que para isso a gente precisa de um operador para que ele coloque a muda, que nem aqui no vídeo. Então, o operador, ele pega a muda, né? E aí o implemento vai passando, ele coloca a muda no lugar certo e a máquina faz o resto. E aqui a gente tem as plantadeiras manuais, né? Que a pessoa ela tem que ir a campo, então ela tem que saber certo a medida ali, o espaçamento de cada planta. Ela vai fazer o buraco com a plantadeira manual, vai pegar a muda, vai enterrar e ela mesma vai fechar a cova. Então, esses são dos métodos, né, de baixo custo para a plantação de eucalipto. O manual, ele só vai ser feito, né, se tiver em uma grande quantidade de funcionários ou em uma área pequena. Olá, boa tarde. Meu nome é Tainá. Ficamos com solos florestais e nutrição de árvores de eucalipto frente aos problemas ambientais. Vou falar um pouco sobre nutrição de árvores de eucalipto. Para que um povoamento atinja uma produção máxima, próxima da máxima, é preciso avaliar os requisitos de nutrientes do solo e do clima. As exigências variam de acordo com a fase do crescimento do eucalipto. Importante também observar os requisitos de nutrientes, né, no solo, manter a manutenção para ter uma ótima produção, neste caso. Bom, no entanto, assim como o fósforo e o cálcio, são de suma importância na fase inicial da planta, tipo um pontapé para a planta.
O azoto, o potássio, o boro são importantes, no entanto, são aplicadas em pequenas quantidades na fase inicial. A fase inicial se tornando mais importante ao decorrer do tempo. Havendo uma necessidade máxima desses nutrientes até os 4 ou 5 anos de idade da planta. As exigências variam, né, de acordo com a fase do crescimento, como havia dito. E a análise foliar é uma técnica de diagnóstico particularmente muito útil para avaliar o estado nutricional da planta, para observar, auxiliar nas tomadas, né, de decisões sobre na necessidade de formulação, altura e a dose de fertilizante para ser aplicada. E eu busquei algumas imagens, né, sobre a planta, sobre a espécie. E é isso. Obrigada. Bom, vou estar dando continuidade, falar um pouco sobre os impactos negativos causados pelo eucalipto em grandes áreas. Citei 4 tópicos principais. O primeiro deles é a desertificação do clima e do solo. Cada pé de eucalipto necessita uma média de 30 litros de água por dia para ter um crescimento satisfatório, e isso causa um déficit hídrico gigante, né, na região e acaba ressecando o solo. E conforme essa plantação ela é cortada, né, deixa o solo totalmente empobrecido, o que causa também uma maior exposição à erosão. E acontece também uma diminuição da biodiversidade, tanto na fauna, tanto na flora. O exemplo que eu posso dar na fauna é que, basicamente, um dos únicos animais que consegue sobreviver nesse meio, né, nesse tipo de plantação, são as formigas. E algumas aves que usam não para assim, usam só para fazer de abrigo, né, mas elas não se alimentam daquela plantação. E no meio da flora é que a plantação de eucalipto ela impede que pequenos arbustos e gramíneas cresçam nesse mesmo ambiente. E, por fim, a transformação da paisagem, como o próprio nome já diz, né, a região, né, o local perde algumas características peculiares. Essas são as nossas referências e muito obrigada pela atenção.